retomando então o design dos wireframes que a gente estava montando aqui, né? A gente já tem bastante material pronto, né? Temos aqui a nossa tela de onboard, nossa tela de login, criação de conta e aqui, inclusive, também esqueci de mudar o nome de novo, a nossa tela inicial, né? O início. Tá? Então, quais são as duas próximas telas que a gente vai fazer? É o cardápio e o produto, tá? Então vamos seguindo por aqui, ver o que a gente inclui nessa tela de cardápio. A priori eu vou aproveitar aqui a tela de início para a gente reaproveitar o menu lá embaixo. Tá? Então vou pegar aqui, vou tirar essas informações daqui de cima por enquanto e a gente vai pensando o que a gente precisa ter nela. Tá? E aí olha só que interessante, vou dar mais uma dica para vocês aqui. Quer dizer, uma dica não, vocês já sabem disso na verdade, né? Que é em relação ao constraint, né? Porque, por exemplo, aqui a tela do mobile ela tem 375 de largura por 812 de altura, né? Foi a tela que a gente usou de padrão aqui, né? 375 por 812. Se eu botar aqui, por exemplo, nessa tela aqui de cardápio, deixa eu botar logo o nome dela aqui para não esquecer, né? Se eu botar 812 aqui, o que vai acontecer? O menu que está lá embaixo, ó, vai sumir. Por quê? Porque o constraint dele está lá em cima. Então ele vai, vamos dizer assim, a aresta de referência dele é o topo e não o fim. E o que eu quero que aconteça? Eu quero que tudo isso que está aqui embaixo, ó, o constraint seja no bottom, seja no fundo. E aí quando eu faço isso, o que acontece? Quando eu diminuo para 812, ele vai acompanhando, né? Então, ou seja, ele sempre vai acompanhar o fundo aqui. Isso é uma informação legal. Então a gente vai seguindo aqui para o nosso cardápio. Para isso, eu vou pegar aqui algumas referências de cardápio que a gente coletou nas nossas pesquisas. Lembre-se, pesquisa serve para ser usada. Se não for usar a pesquisa, nem adianta. Então, vamos pegar aqui algumas imagens de McDonald's, Mama Jama e iFood, que eu acho que são 3 boas referências de mercado para nós. Principalmente o iFood, né? Lembrando aí. O do Mama Jama, na verdade, não é um aplicativo desenvolvido pela pizzaria, né? É uma plataforma também, se eu não me engano, é o Delivery direto. Mas dá no mesmo. E a gente tem também no nosso moodboard, a gente deve ter algumas referências lá. Vamos dar uma olhadinha aqui no que a gente conseguiu. Aqui não tem cardápio, aqui também não, é o carrinho, o produto. E aqui também não. Então vamos seguir com o que a gente já tem lá. Se a gente precisar de mais, a gente pode ir para o Dribbble de novo, ou para o Behance, e coletar mais algumas. Mas vamos pensar o que é que a gente precisa numa tela de cardápio. Tá? Vamos pegar aqui a nossa lista de componentes e vamos construindo. A gente tem um facilitador aqui, que são os requisitos. Né? A gente tem alguns requisitos aqui relativos ao cardápio, se eu não me engano. Então aqui, requisitos para cardápio e itens. A gente vai ter as categorias, isso vai ter que ter, né? Aqui as promoções, pedir pizza com 1 ou 2 sabores, selecionar tamanho, ingredientes, acrescentar vários itens, incluído pronto. Então, em relação à pizza, a gente precisa ter as categorias, né? Esse é o único requisito que vai afetar diretamente a nossa página do cardápio. Então, vamos ver como é que o pessoal constrói aqui para a gente já ter alguma inspiração, né? Aqui a gente tem a parte do iFood aqui, por exemplo, né? Tem a visão do cardápio, temos as categorias aqui em cima, rolando para a direita, né? O McDonald's também faz isso, categorias acima rolando para a direita, sendo que ele faz de uma forma que na minha visão ficou um pouquinho mais feia, porque o iFood ele coloca o destaque da categoria que está selecionado, né? Aqui abaixo, em vermelho, né? Enfim. E aí o McDonald's botou uma sombra aqui embaixo, que inclusive acho que ficou forte demais essa sombra. E essa linha daqui também, que ficou meio na diagonal, ficou meio esquisito. Mas ainda assim ficou legal. E aqui as categorias do Mama Jama, ele coloca, né? Você consegue selecionar via drop down aqui, né? Então é uma saída, mas eu não acho tão viável essa saída assim, então não fui muito fã disso daí. Prefiro usar esse padrão também daqui de cima, tá? Esse padrão daqui do iFood. Então vamos aproveitar esse padrão, né? Aí lembrando, obviamente você não vai copiar o aplicativo inteiro, mas alguns padrões de mercado que o usuário já está acostumado é interessante de usar, você se aproveitar. O usuário já conhece, o usuário já usou o iFood. Então, se a tua estrutura for similar ao iFood, alguns comportamentos, ele vai conseguir ter uma experiência muito mais leve. Ele não vai precisar aprender nada, né? Ele já tratou daquelas interações, enfim, aquela dinâmica do aplicativo ele já usou em outras situações.
Tá? Então aqui a gente precisa das categorias. A gente precisa então do cardápio em si, né? Então vamos colocar aqui uma página de filtro, talvez. Não sei se faz muito sentido filtrar, tá? Não vai ser muito grande esse o nosso cardápio por enquanto. Então a gente tem as categorias e os produtos e o cardápio. Eu acho que é isso, né? A página em si ela tem isso, sendo que obviamente dentro dos cards de produto é que a gente vai ter mais informação. Aqui a gente tem um card resumido aqui de produto, né? Mas aí eu acho que vale uma descriçãozinha, enfim, vale mais informação, né? Então, o que a gente vai fazer aqui na parte de categorias? Vamos seguir e colocar aqui, por exemplo, as categorias aqui. Inclusive a gente já tem até as categorias, né? Então a gente pode até aproveitar para usar elas aqui como exemplo, só para ir preenchendo, né? Então tem promoções, e vou até colocar um tamanho um pouquinho menor. Promoções, pizzas clássicas, pizzas tradicionais, se eu não me engano, né? Vou tirar o negrito, como se a gente estivesse olhando a categoria de promoções, né? Um padrão similar aqui, tradicionais, isso mesmo. E aí a gente pode juntar esses aqui, por exemplo. Deixar cortadinho, como sempre, né? Para a pessoa saber que ela pode rolar. Tem outras categorias lá em cima. Beleza, aí eu vou passar uma linha aqui abaixo, que seria o divisor mesmo. Aqui. E a gente pode colocar um destaque maior. Então, por exemplo, aqui a gente pode colocar um retângulozinho, por exemplo, de altura 3, talvez. Um pouco mais escuro, enfim, para dar aquele destaque na parte de promoções, igual o iFood fez, né? Aqui 4, por exemplo. Então aqui acho que pode ficar dessa forma. A gente vê depois formas mais interessantes de fazer essa separação, de maneira que fique bonito, tá? Quando for fazer o design, o protótipo em si mesmo. Mas a priori aqui já está bom o suficiente. A gente estica aqui pelos ladinhos um pouco. Já tem o destaque ali das categorias, né? Aí a gente vem os produtos. Então para cada categoria a gente vai ter o nome dela aqui, né? Deixar até um pouquinho maior. Promoções. E aí a gente vai ter os cards de produtos. Então vamos olhando aqui os cards de produtos como é que é a composição, né? O que é que aparece em cada card de produto. Então aqui no Mamajama, vou descer para cá um pouquinho. No Mamajama a gente tem o nome, descrição, a gente tem o preço e a imagem. No iFood é nome, descrição, aí a gente tem preço, quando tem promoção também ele mostra, né? Então a gente tem preço, vou botar entre parênteses aqui, com promoção, e o tamanho da porção, né? Que é uma informação legal também de mostrar, serve X pessoas. Então a mesma coisa, nome, descrição, tamanho da porção, preço e imagem. E o McDonald's ele é bem simples, é o nome, preço e imagem, não tem nem descrição, nem o tamanho da porção, até porque sanduíche normalmente é porção única, né? Porção individual. Então, isso é o que precisa ter, né? Obviamente, não é isso que precisa necessariamente ter, mas assim, esse é o padrão de mercado, é o tipo de padrão que o usuário está acostumado. E a gente não está aqui para colocar nenhuma novidade maluca na vida do usuário, então vamos tentar seguir ao máximo os padrões de mercado, né? A não ser que a gente detecte, a não ser que a gente tenha uma boa justificativa para não usar, né? Com base no que a gente viu da persona, enfim, algum estudo do tipo. Então, como é que a gente pode fazer? Podemos colocar aqui, por exemplo, imagem à direita. Aí, o que eu fiz aqui com o auto layout? Lembra que a gente tem o nosso card aqui de produto em auto layout. Eu botei todo mundo na horizontal. Ele já veio para cá. E olha só que interessante. A gente pode fazer o seguinte: eu seleciono os dois textos, o nome do produto e o preço, e aí eu Shift A, clico de novo aqui, faço mais um auto layout e coloco ele para baixo. E aí fica um negocinho mais ou menos assim. E aí a gente pode ir tratando ele de outras formas. Por exemplo, a gente pode aumentar um pouquinho aqui o card, né? E aí, olha só, mais uma técnica de auto layout para vocês aprenderem. Isso aí é o universo, tá? Tá vendo que aqui a gente tem a imagem do produto, 100%. A gente tem o nome do produto aqui, etc, o preço. Mas eu gostaria que ele se estendesse por todo o card. Eu gostaria que ele ficasse mais ou menos desse tamanho, certo? Que fosse até o final, que ele não cortasse o título como está cortado aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vem aqui, ó, nessa parte horizontal resize, ou seja,
é a adaptação horizontal dele, né? A largura horizontal, vamos dizer assim, a adaptação da largura dele. Quando você clica aqui, ela está em hug. Hug quer dizer o quê? Abraçar, né? Ou seja, ela abraça o conteúdo que está dentro dela. Por isso que ela não se estica até o final. Ela abraça. Então tem duas opções. No caso aqui tem uma opção que na verdade ela não se adapta, né? Que é o Fixed. Mas para se adaptar, você tem duas opções. Hug, que ela vai abraçar, e Fill, ela vai preencher. E é justamente isso que a gente quer, né? Então eu cliquei aqui em Fill, preencheu. Aqui tá vendo que agora ele está do tamanho correto. Mas não mudou nada, né? O título continuou aqui cortado. Por quê? Porque o meu elemento de texto dentro do Auto Layout, ele está como Fixed aqui, ó. Então eu também tenho que apertar Fill aqui, e aí agora sim ele está preenchido. E aí olha que interessante aqui, né? Eu vou até alterar um pouquinho esse espaçamento interno, vou botar 16 também. A gente vê depois se vai ficar válido ou não, tá? Se vai ficar legal. A gente tem o nome do produto, o preço aqui, vou colocar aqui em reais, né? E a gente tem uma descrição e um tamanho da porção, tá? O tamanho da porção a gente pode até colocar, inclusive porque eu acho que é uma boa prática, principalmente para pizzarias em que a gente costuma pedir para muita gente. Lembrem-se da persona. Aí vou pegar no pé de vocês mais uma vez, vamos usar a informação da persona. O que é que a minha persona quer? Ela quer juntar os amigos e curtir o fim de semana. Então, para isso, ela precisa receber a quantidade correta de alimento que ela pediu, né? Então ela não tem como. É difícil você acertar sem ter uma noção. Então a gente já sabe mais ou menos que pizza grande dá para 3 pessoas, 4, enfim. Mas se o restaurante ajudar, né? Acho que fica melhor. Então você pode colocar como serve, até que nem o iFood colocou aqui, né? Serve até 3 pessoas, por exemplo. Ele inclusive está sendo bem generoso aqui, né? Porque uma pizza de 12 fatias servir até 3 pessoas. Na minha visão serve até umas 5 pessoas. Mas enfim. Então eu acho que é válido a gente colocar, tá? E aí na ordem de importância que o iFood colocou aqui também. É o nome, descrição, depois eu diria que seria, vamos dizer assim, o mais importante é o nome, o segundo mais importante é o preço, né? À toa que ele está no grau ali abaixo separado, né? Com destaque maior. Depois a gente tem a descrição e depois o serve até X pessoas, né? Que é o tamanho da porção, vamos dizer assim, né? Então o que a gente pode fazer aqui, né? Lorem Y, aqui a gente tem o nome do produto, então vou botar aqui, por exemplo. Vamos pegar até um exemplo para ilustrar melhor, né? Vou botar aqui, pizza de calabresa. Tá, então, vou botar aqui, frango catupiry, para poder... Catupiry, não. E azeitona, vou deixar assim para poder simular uma situação, né, de título de produto maior do que uma linha, né? Que é interessante também a gente ter esses outros cenários. Então, pizza de frango, catupiry e azeitona. Se eu botar assim, por exemplo, só frango, catupiry e azeitona, porque a promoção pode ser pizza, enfim. Tá aqui, pizza grande de frango, catupiry e azeitona. Ok, eu posso até tirar o azeitona que eu botei para preencher aqui, né? Deixar só o frango, catupiry porque ele já cortou uma linha. Então aqui vai ter uma descrição, aí lembra, eu vou usar aquele plugin, depois se precisar, né? Então aqui eu vou deixar 14, a nossa descrição eu vou deixar 12, por exemplo, de tamanho. Vou colocar aqui mais um textinho para cortar, né, a linha também. E aí eu pensei numa forma um pouquinho melhor de colocar a porção do que o iFood. Porque o iFood tem aqui, né, serve até 3 pessoas, mas a gente sabe que isso pode causar uma frustração no usuário, né? O usuário que está querendo pedir... eu tô com 2 amigos em casa, vou pedir uma pizza grande, essa de 12 fatias, será que dá mesmo? Então acho que a gente pode colocar um range, eu acho que é mais interessante do que simplesmente um valor fixo. E aí eu pensei que a gente pode colocar, inclusive, assim, né? Por exemplo, 3 a 5 pessoas. Ou até a gente vê outra forma de colocar também. Deixar aqui 12, por exemplo. Deixar um pouco mais leve visualmente. 3 a 5 pessoas. E aí eu pensei na gente colocar, por exemplo, um ícone de pessoinha, enfim, alguma coisa do gênero. Então vou botar aqui user, eu acho que deve ter aqui algum, ou group, ou team, algum ícone dessa aqui, group. Por exemplo, deixa eu ver se tem alguma de team também. Team também fica legal. Tem aqui group e team também serviria, né? Que é a pessoa, enfim, as pessoinhas juntas ali, os usuários, né? Mas vou botar esse aqui por enquanto, depois a gente vê.
Então aqui eu tenho nossas pessoinhas, e aí olha só que interessante. Eu quero deixar elas uma do lado da outra. Ou seja, eu quero que o R$ 9,90, que na verdade eu vou botar aqui R$ 59,90, é muito barata nessa pizza grande, R$ 79,90 aqui, por exemplo. Aí eu seleciono o nosso preço, seleciono o ícone e seleciono o 3 a 5 pessoas e aperto o que? Fala aí, Shift A, mais uma vez o Shift A, que é o nosso auto layout. Por que eu aperto ele? Porque eu quero, ó, aí eu quero que ele se alinhe na horizontal, certo? E aí o que eu posso fazer? Eu posso centralizar aqui, né, para ficar centralizado bonitinho, e posso dar uma diminuída nesse ícone, inclusive, que ele está muito grande aqui, né? Então, olha só que interessante, agora a gente já tem um cardzinho aqui, pode ser assim, 3 a 5 pessoas, pode ser só 3 a 5, e a gente, por exemplo, esticar o card, né, para ele cobrir toda a largura, ou seja, a gente bota na largura aqui, fio, depois a gente junta, por exemplo, 3 e 5 com o ícone, para poder, por exemplo, colocar aqui, né, em Advanced, Space Between, por exemplo, colocar um do lado esquerdo, o outro do lado direito, também seria um padrãozinho válido de usar, né, fica legal assim. Então a gente tem algumas opções aqui, vamos ver como é que fica melhor, né. Tem dessa forma e tem dessa outra, eu achei essa daqui mais sucinta, então acho que pode ser o caso, mas isso pode causar uma certa confusão, tá, para os usuários não saberem exatamente o que é o tamanho da porção, tá? Então a gente tem que ser mais claro lá dentro. A gente pode ser conciso dentro do card, mas na página do produto a gente pode colocar a informação completa, tá? Então é isso basicamente. A gente tem aqui um card de produto numa situação em que que seja o texto muito longo. A gente tem que pensar o que fazer, né? Eu diria que o ideal seria a gente cortar ele aqui, né, nos 3 pontinhos, porque aí a gente tem informação suficiente ali para a pessoa saber do que se trata, mas se ela quiser saber mais, ela clica e vai para a página do produto, realmente. Beleza? Então a gente tem aqui a imagem do produto. Talvez essa imagem tenha ficado muito grande, inclusive, tá? Vou dar uma diminuída aqui. E aí olha que interessante. Como o nosso card está responsivo, ele está preenchendo, né? Quando eu diminuir aqui, ó, ele passou a se adaptar, tá vendo isso? É por isso que o auto layout é tão mágico, né? Então beleza, aqui a gente tem informaçãozinha cortada. Vamos supor, como aqui a gente cortou, poderia ficar assim, né, 3 pontinhos e aumentar um pouco aqui a imagem, por exemplo, enfim. Dá pra gente ir brincando. Quando for construir realmente o design final, né, a gente trabalha melhor nisso daí. Como eu falei, o wireframe é rascunho, né? Então a gente tem aqui as promoções. Aqui, vamos para a próxima categoria, por exemplo, né? A gente tem as pizzas clássicas. E aí vamos até aproveitar também, pizzas clássicas. Aqui vamos aproveitar para simular uma promoção aqui também, né? Porque estou na categoria de promoções, então poderia colocar que nem o iFood colocou, né? Com um preço menorzinho, com um peso menor, por exemplo, e riscado aqui, enfim, dá para fazer algumas brincadeirinhas aqui, né? Juntar os dois aqui, por exemplo, enfim, deixar assim, né? Como se fosse uma promoção mesmo, por exemplo, de R$ 79,90 por R$ 69,90, alguma coisa assim. Ok, nas pizzas clássicas, então vamos colocar aqui mais uns exemplos. O padrão do produto é sempre o mesmo, mas aí a gente pode também ajudar para ilustrar, né? Pode colocar, por exemplo, a parte de bebidas, né? Vou deixar aqui um exemplo, né? Bebidas, porque aí a gente não vai ter talvez não tenha a porção em alguns casos, tá? Enfim, então a gente vê, você consegue simular vários cenários aqui, tá? Vamos deixar aqui mesmo pizzas clássicas. Isso aí a gente se preocupa mais também quando estiver construindo a tela, né? Para simular os cenários. Então aqui temos a nossa tela de cardápio, né? Temos o nosso cardápio aqui, promoções, pizzas clássicas, etc. Beleza. Vamos seguindo então para o nosso último wireframe por enquanto, que é a nossa página de produto. E aí para a página de produto tem um padrão de design que se usa que fica a teu critério, tá? Mas é o seguinte, em alguns casos quando você está em alguma tela que você pode acessar pelo menu de baixo, aqui ó, início, cardápio por exemplo é uma tela que você pode acessar pelo menu de baixo, início também, então você mantém o menu. Quando você está numa tela que fica dentro das outras, tipo a tela de produto, por exemplo, que você clica dentro do produto, pode ser uma boa prática você tirar esse menu,
Tá? A gente tem alguns que usam, por exemplo, o iFood usa isso daqui, né? Eu estou na tela de cardápio, que não é uma tela que aparece no menu. Então eles tiraram aquele menuzinho que estava lá embaixo, tá vendo? Isso foi feito com os outros aplicativos, vamos ver. Aqui, esse padrão do Dribbble também, né? Na tela inicial você tem um menu aqui embaixo, quando você está olhando o produto, o carrinho, que são telas que você pode voltar, tá vendo o botão de voltar? Essas telas que são internas do aplicativo, você não tem o menu sendo mostrado. Isso é uma escolha sua, tá? Você pode entender como fica melhor para o usuário navegar. E aí, sempre, claro, se puder fazer teste de usabilidade, pesquisa, né, com os usuários, para poder entender melhor o padrão de uso, tá? Mas aí já, como a gente nem sempre tem condição, como eu já falei 1000 vezes aqui, né, a gente vai usando padrões de mercado, enfim, vai se adaptando da forma como dá, tá? Se você está em empresa, você trabalha em empresa, você sabe muito bem o quanto a adaptabilidade é uma característica importante, né? A gente tem que saber se virar nos 30. Então, aqui na página de produto, eu vou pegar aquele mesmo padrão que a gente usou aqui na parte de criar conta, né? Com a parte de voltar aqui. Vou eliminar tudo aqui, basicamente. Aqui vou colocar o nome do produto, por exemplo. A pizza grande. Opa, está centralizado. Vou alinhar para a esquerda aqui. Pizza grande de frango e catupiry. Aí a gente tem que ver o que vai fazer, por exemplo, quando o nome estiver muito grande. Porque, por exemplo, aqui talvez faça mais sentido a gente manter, por exemplo, a setinha aqui no cantinho, do jeito que está. Colocar o nome do produto aqui abaixo. Colocar a imagem dele aqui, por exemplo. Preenchendo toda a tela aqui. Deixar 0 de corner aqui, pronto. Preenchendo tudo, tipo assim, a imagem principal do produto, né? Mandar para trás aqui, deixar a setinha aqui ao lado. E aí deixar o nome do produto aqui abaixo, porque se for o caso de acontecer dela ficar muito... o nome ser muito grande, por exemplo, assim, né? A gente pode quebrar. E aí fica o nome do produto pode ficar assim. Antes disso, vamos, né, listar o que é que precisa ter nessa tela. Então vamos apagar nossas telas passadas aqui. Vamos na nossa pesquisa e aqui a gente tem alguns exemplos que a gente pode se basear. Tá? Então vamos pegar aqui esses dois. Tem dois exemplos legais. Então eu venho aqui, clico na imagem, clico em crop, né? E eu vou aqui e escolho a tela que eu quero continuar aqui para usar de referência, né, na minha construção de wireframe. Mesma coisa aqui também. Imagem, crop. Eu vou pegar só a telinha do produto aqui, para ficar um pouco mais conciso. Então vamos juntando todo mundo aqui. E vamos lá no nosso benchmark, né, no nosso análise aqui de aplicativo. Aqui tem a página de produto, outra página de produto. Tá vendo como o padrão do iFood e do MamaJama se repetiu, esse padrão que a gente quer construir também, né? De imagem do produto, olha só que interessante. Vou mostrar para vocês aqui. Imagem do produto, setinha para voltar e o nome do produto aqui embaixo. Imagem do produto, setinha para voltar, nome do produto. Igualzinho, o mesmo padrão. Até, sem querer, querendo, né? Já tá tão fixo na nossa cabeça. Todos são assim, agora que eu reparei. Aqui também, ó, setinha para voltar, imagem do produto e nome. Setinha para voltar, imagem do produto e nome. Aqui também, setinha para voltar, imagem do produto e nome. Todos eles estão nesse padrão. Então não resta dúvida que a gente vai manter esse padrão. Tá? Não sou eu que vou querer revolucionar nada aqui, tá? Então, o que eu quero é que meu usuário pegue o aplicativo e pareça que ele já conhece aquele aplicativo lá. Ele sinta que ele já usou aquilo lá. Isso é que é o mais importante. Então, vamos ver o que é interessante a gente colocar aqui, né? Então, na página do produto, a gente vai ter o botão de voltar, imagem do produto, nome, descrição, tamanho da porção, né? O preço, com desconto, se for o caso. E aí vamos pensar um pouco mais aqui nos nossos requisitos também, né? Deve ser possível pedir a pizza com 1 ou 2 sabores, tá? Então isso a gente tem que pensar mais na frente. Talvez não precise pensar agora, porque enfim, essa estrutura a gente pode deixar para montar depois. Se quiser montar agora também não tem problema. Mas tem que ser coisas que vão afetar o layout principal, né? Deve ser possível selecionar o tamanho da pizza, ou seja, o que a gente vai precisar fazer provavelmente. Se a gente quiser incluir aí, a gente pode fazer, por exemplo, uma página de produto de pizza e uma página de produto normal, tipo entradas, bebida, etc. Porque a pizza ela tem características diferentes do produto convencional, né? Então quando você está falando de pizza, você fala de tamanho, você fala de 1 ou 2 sabores, você fala de adicionar ingredientes.
Muitas vezes em outras entradas e bebidas, etc., você não vai falar disso daí. Né? Então a gente pode ter a página da pizza mais completa e a página dos outros produtos menos completa. Né? Então vamos pensar aqui. Deve ser possível pedir a pizza com um ou dois sabores. Então vamos pensar no caso mais completo. Né? Então seria aqui a escolha dos sabores da pizza. Né? Inclusive, a gente tem que pensar muito bem como é que vai inserir essa questão de pizza de um ou dois sabores. Porque aqui, olha só que interessante, eles têm categorias com nome de pizza, né? No caso aqui, o produto e a categoria é clássica, pizza de frango catupiry, então não faz sentido eu abrir aqui, por exemplo, a pizza de frango catupiry e lá dentro eu selecionar que eu quero dividir. O que faz sentido é, quando eu abrir a pizza de frango catupiry, eu quero a pizza de frango catupiry, eu não quero dividir. Né? Então o que eu posso fazer é criar, por exemplo, um produto das pizzas, das meias pizzas, né? Que é o que o pessoal faz no iFood, inclusive. Ou seja, eu tenho um produto que é pizza média meia meia, por exemplo. Então lá dentro eu vou selecionar os sabores, né? Mas aqui dentro eu só tenho como discutir, né, vamos dizer assim, sobre o sabor de uma pizza. Né? Então aqui eu já tenho os sabores, então só quando for meio a meio. Né? A gente tem o tamanho da pizza, então o tamanho vai ser uma informação interessante. Tamanho da pizza, adicionar, então vai ter os extras, né? Ingredientes extras. A quantidade, né? Que aqui seria acrescentar vários itens iguais simultaneamente, então tem que saber quantos itens eu vou acrescentar. E um campo de observações. Aí vai ter um botão de comprar, né? Ou de adicionar o carrinho, na verdade. Ao carrinho. E eu acho que isso tem um preço também, né? Claro, informação importantíssima. Inclusive, quase tão importante quanto o nome. Né? Então eu acho que é isso, por enquanto. A gente vai testando aqui. Esse é o tipo de coisa que se eu esquecesse o preço, eu ia ver depois. Quando eu estivesse olhando, por exemplo, as referências aqui, né? Então é o tipo de coisa que se você fez um trabalho legal de referência, isso aí não passa nunca. Então vamos ver aqui. Botão de voltar, imagem do produto, nome, preço, descrição. Então vamos colocar aqui o preço. A gente pode colocar inclusive o preço lá embaixo, como o pessoal fez aqui, por exemplo. No iFood eu achei bem legal esse padrão que eles usaram, da quantidade e de adicionar e o preço do produto aqui, já multiplicando pela quantidade, né? Porque fica mais prático fazer a conta. Não faz sentido muito falar em preço unitário aqui, né? E aqui também o Mama Jama, só que o Mama Jama colocou a quantidade fora do menu lá embaixo. Né? Ou seja, ele tem bem menos importância. Porque o iFood colocou a quantidade junto do menu, do botão principal, né? Que fica fixo. E já a Mama Jama não. A Mama Jama colocou a quantidade lá dentro. Vamos ver se tem alguma informação desses outros aqui, ó. A quantidade está do lado de dentro também. Esse aqui colocou o preço duas vezes, né? Colocou o preço dentro e colocou o preço total dependendo da quantidade. Esse aqui nem colocou quantidade, né? Então esse aqui colocou, por exemplo, a avaliação, que foi uma coisa que a gente não colocou, né? Enfim, tem muitas opções aí. Eu prefiro seguir por esse caminho do iFood aqui também, porque eu acho que a quantidade do item ela tem uma importância muito grande, tanto quanto o preço, etc. Né? Então eu acho que faz muito sentido isso que o iFood fez, tá? Quantidade, e aí você coloca ali um botão, por exemplo, com o valor do item já total, tá? Então a gente bota, por exemplo, o valor dele aqui abaixo. Acho que fica legal da gente colocar, por exemplo, assim. Colocar aqui, por exemplo, R$ 79,90. Vamos fazer alguns testes aqui, né? Deixar uma fonte um pouquinho maior. 24, por exemplo. Deixar alguma coisa assim. Não sei se vai ficar muito bom, não. Talvez fique muito apertado para alguns produtos. Com a descrição, então vou botar aqui, por exemplo, a descrição aí. Como é que eu vou colocar aqui, né? Cria um campo de texto. Botão direito, plugin, Lorem Y, né? Lembra esse aí daquele plugin que eu falei, Auto Generate. Então a gente já tem um textinho aqui bonitinho da nossa descrição. Vou colocar aqui regular, tamanho 14, né? Para tirar um pouco da importância. Eu vou até gerar novamente aqui, porque ficou bem pequenininho o texto, agora que eu vi. Pronto. Então aqui a gente já tem a descrição do nosso produto. A gente tem o nome dele. Eu não gostei muito como ficou assim partido, então vou dar uma ajustada aqui.
deixar ele cobrindo mesmo realmente toda a informação aqui e vamos botar o preço aqui abaixo mesmo, não tem problema não. E aí a gente pode aproveitar então esse espaço vazio que ficou aqui, né? E acrescentar a informação da porção, tanto à direita aqui quanto abaixo do preço também, a gente vê como é que fica. Serve entre 3 e 5 pessoas, por exemplo, né? Então a gente coloca isso daqui, coloca aqui à direita, por exemplo, acho que ficou legal desse jeito. Vou fechar aqui. Acho que ficou legal desse jeito. Então aqui, ou senão vamos testar como é que ficaria aqui embaixo também, né? Não, talvez se ocupe muito espaço. Então serve entre 3 e 5 pessoas. Isso aqui eu acho que a gente pode ver mais na frente se vai fazer sentido mesmo, mas acho que está fazendo aqui, tá? Então tem a descrição, tem o preço, tem o tamanho da porção, então vamos vendo aqui, né? Botão de voltar, imagem do produto, nome, preço, descrição, tamanho da porção, o preço com desconto, tá? Se for o caso a gente vê como é que vai encaixar depois. Sabores, quando for meio a meio, né? Então vamos simular um cenário depois, né? Quando a gente estiver fazendo o protótipo de alta fidelidade realmente. O tamanho, então agora acho que faz sentido a gente vir aqui trazer, né? Vou trazer uma letrinha maior, mais parruda de tamanho. E aí a gente pode expressar o tamanho de diversas formas, tá? Então, por exemplo, como é que a gente poderia fazer, né? Nesse caso aqui a gente já tem pizza grande, né? Agora que eu reparei, eu botei no nome pizza grande. Então a gente tem que estudar e tem que ver se faz sentido, né? Ter o tamanho, vamos dizer assim, um produto para cada tamanho, né? Porque aqui a gente tem uma categoria que é pizza clássica. Então, na verdade, o que eu quero é separar o sabor da pizza, né? O que tem que estar aqui não é pizza grande, na verdade, pensando bem, né? É frango catupiry, né? Que é o nome do sabor do produto, tá? Então eu vou até dar uma esticada aqui, vou colocar aqui, por exemplo, na descrição, porque o que tem que estar aí é o sabor da pizza, né? Porque quando eu clico pizza clássica, eu estou buscando a frango catupiry, e aí, por exemplo, esse preço daqui, ele pode ser o preço da pequena, alguma coisa assim, né? A gente pode ver como é que ficaria. Então aqui, né? Frango catupiry, deixar dessa forma. Aqui tamanho. Ok. E aí a gente pode escolher o tamanho aqui embaixo. Então tem diversas formas que a gente pode fazer. A gente pode até aproveitar esse checkbox que a gente já tinha aqui, né? Para a pessoa poder escolher o tamanho, mas aí olha só. Muito cuidado, tá? Eu estou reaproveitando aqui o checkbox, mas a escolha do tamanho ela é uma escolha única, ou seja, eu não escolho M e P, por exemplo. Eu escolho M ou P, né? Eu só posso escolher uma. Então, na verdade, eu não quero um checkbox, eu não quero marcar um check. Eu quero o famoso radio button, né? Que é aquele redondinho que você escolhe um ou outro, né? E não você faz uma lista gigantesca ali, né? Então, eu coloquei aqui um radio button aqui, por exemplo, eu posso botar aqui P. A gente tem que ver exatamente o que, por exemplo, eu coloquei aqui olha só, como a ideia está imatura ainda no início, né? Aqui eu coloquei serve 3 a 5 pessoas, mas eu tenho que saber qual é o tamanho da pizza para dizer isso, né? Então, talvez a informação, por exemplo, de servir não esteja aqui. A gente tem que ver a forma de estruturar, né? O nosso briefing, ele já fixou que as categorias são essas, então a gente não pode mexer nas categorias. Mas em nome de produto, a gente tem que ver, né? Por exemplo, vamos ver lá no nosso briefing, no cardápio que a Pizza Hut mandou, né? Como é que está estruturado o cardápio dela. Aqui, ó, pizza clássica. Então aqui ela já dá só o sabor, tá vendo que não tem aqui preço nem nada, ela tem só o sabor, é exatamente como eu tinha comentado, né? Aqui, ó, é frango com requeijão. O item no cardápio se chama frango com requeijão. Então aqui dentro faz sentido isso que a gente fez, né? O frango com catupiry aqui, ou frango com requeijão, na verdade, né? E aí, na verdade, a minha informação de porção, ela não tá aqui no meu card, né? Porque 3 a 5, tudo bem, pode ser que 3 a 5 diz respeito a esse preço daqui. Mas então, quando eu for mudar o tamanho, pequena, então eu posso botar aqui, por exemplo, o número de fatias, né? Por exemplo, 4 fatias. E aí eu posso colocar aqui 3 a 5 pessoas, por exemplo. No caso, a pequena só serve 1 a 2, por exemplo, né? 1 a 2 pessoas. Então, acho que faz sentido a gente ir colocando dessa forma.
E aí, por exemplo, tirar um pouquinho do peso aqui, colocar uma letra um pouquinho mais fininha, para a pessoa só saber que tem aquela possibilidade, né? Então teria a pequena, a média, a grande e a família, por exemplo. Isso aqui, como é um wireframe, eu não vou mudar esse texto aqui não, mas é mais ilustrativo. A pessoa pode escolher o tamanho assim, ou a pessoa pode escolher o tamanho de outras formas também, tá? Isso aqui é só uma maneira de a gente construir o layout. Poderia colocar, por exemplo, assim, P, 4 fatias, por exemplo. Vou colocar aqui um exemplo para vocês. 4 fatias, colocar aqui a letrinha P maior. E a pessoa poderia escolher, por exemplo, de um card assim, né? Tirar aqui o fio, stroke. Poderia ser de uma forma assim, mais ou menos. Então ela tem P, M, G e GG, por exemplo. E escolher, e aí o que você tivesse escolhido ficava, por exemplo, com o fundo assim, um exemplo, né? Ficava em negrito, etc. Então tem várias formas, a gente pode usar a criatividade aí quando for construir a tela. A pior eu vou deixar assim mesmo. Tá? Então tem o tamanho, preço com desconto, os sabores. Tá? Então a escolha dos sabores não vai fazer sentido, né? Eu vou até tirar o que eu coloquei aqui. Só vai fazer, né, quando for meia, realmente. Aí a gente vê como é que vai fazer. Mas nessa daqui não vai aparecer não. Tamanho. Os ingredientes extras. Então a gente pode colocar aqui, né? Os adicionais. E aí a gente pode até se aproveitar dessa estrutura que a gente fez aqui. Vou ser inteligente agora. Adicionais. Opa. Não sei se eu dupliquei aqui os textos, acho que não. Ok, adicionais, e aí eu posso colocar aqui, por exemplo, os adicionais que a gente tinha colocado, acho que era queijo, por exemplo, bacon e calabresa, vamos supor aqui, né? Que eu vou apagar esse outro. E aí, tem um ponto importante, como eu falei, né? Nesse caso aqui, eu posso escolher o adicional de queijo e o de bacon e o de calabresa. Então aqui realmente é um checkbox, aqui se aplica a caixinha para você marcar, porque você pode marcar mais de um. Né? E aqui, por exemplo, em vez de colocar uma a duas pessoas, a gente pode colocar aqui, por exemplo, o preço. Né? Então vou alinhar aqui à direita, né, o texto. Colocar aqui, por exemplo, mais R$5. E esses outros aqui também. Então aqui a gente já tem uma série de adicionais, ingredientes extras, a quantidade, observações, tá? Então a quantidade e o botão eu vou colocar no final, né, de adicionar o carrinho. Então eu já vou colocar aqui o nosso campo de observações. Para isso eu vou trazer aqui um campo de texto que a gente colocou aqui, né? Vamos trazer para cá. E aí a gente coloca aqui observações, campozinho de texto, dá uma esticada nele aqui. E aí por fim o nosso menu flutuante lá, né? Nossa inspiração aqui do iFood, que é o botão de adicionar ao carrinho e as quantidades, tá? Então a priori a gente não vai se apegar muito ao design não, então eu vou deixar ele bruto mesmo assim e a gente vai fazer os ajustes depois, né? Então vamos deixar aqui um menos e um mais aqui ao lado, deixar aqui uma bordinha, né? Para indicar que é clicável, etc. Vocês estão percebendo que eu estou usando muito essa cor BD aqui, né? Que é uma cor mais clarinha, ela é boa para borda, tá? Então a gente tem aqui o nosso mais, dá uma centralizadazinha neles aqui, né? Aqui e um. Beleza. Então depois a gente checa direitinho como é que vai ficar. E aí o nosso botão de adicionar o carrinho. Vou pegar o nosso... Lembra aqui, ó, criar conta, entrar. O nosso botão principal ele já tem um padrão mais escuro ali, por exemplo, né? Então a gente vem pra cá, coloca aqui. Coincidentemente já ficou com a altura bem adequada, bem legal. E aí a gente coloca, por exemplo, adicionar por R$79,90, por exemplo. Aí tá até muito grande a fonte, dá pra dar uma diminuída aqui nela também. Então, ou seja, quando eu colocar aqui, por exemplo, duas pizzas, aqui vai ficar adicionar por R$159,90, por exemplo. Eu vou deixar até o exemplo aqui pra gente lembrar disso. Então é isso. Temos nosso wireframe de produto.
Poderíamos continuar fazendo esses wireframes aqui do aplicativo inteiro? Em tese nós poderíamos, né? Mas isso talvez possa consumir muito tempo nosso. Tá? Então aqui a gente já tem alguns padrões de design, já tem card de produto, já tem aqui ó, as formas de colocar input de produto. Então eu diria que a gente já tem material suficiente para começar a trabalhar realmente no nosso protótipo de alta. Tá? Então eu acho que daí faz sentido a gente encerrar por enquanto os nossos wireframes. Se a gente precisar mais lá na frente a gente pode voltar e montar de novo, não tem problema nenhum. Tá? Estejam muito desapegados disso, como eu falei, tudo muda, isso é tudo vai sendo criado no momento, né? Então é isso, espero que vocês estejam gostando até agora, vão comentando aí, vão estudando, vão colocando na prática, isso aqui é da gente, é pra gente aprender e a gente trocar ideia, beleza? Então aproveitem bastante aí as aulas, e eu vejo vocês então na próxima. Dê uma paradinha no curso agora, cria teu wireframe aí, começa a praticar, posta no Instagram, me marca lá, vamos trocar uma ideia. E aí depois você continua pra gente montar então o nosso protótipo. Beleza? Então relembrando aqui, né? Construção de wireframe. A gente tá chegando aí na parte da prototipação de alta fidelidade, para depois criar nosso guia de estilos e aí partir para os testes, se for o caso, né? Um projeto real para você terminar a construção do teu produto. Então é isso, até mais então. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.